Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Que maravilha, né? E aí, como anda o compromisso de vocês com os estudos? É bom lembrar que, apesar de vocês estarem afastados fisicamente da escola, isso não quer dizer que vocês não estejam estudando, né? Nós continuamos com nossas atividades escolares, né, mesmo à distância. Mas, para que isso ocorra, você precisa ter compromisso e disciplina. Os horários continuam os mesmos, né? No horário que você ia para a escola, você deve assistir os vídeos, acompanhar as aulas, acompanhar os grupos, as atividades, as tarefas e dar o retorno para os professores, né? É bom que vocês criem grupos de estudo, de discussão, que troquem dicas, sugestões de leituras e que procurem os professores sempre que necessário, certo? Porque o conhecimento ele é produzido em conjunto, né? Com o outro, você, o professor, o colega. Então, sua participação ela é primordial para que você consiga aprender, né? Não adianta você assistir o vídeo, mas não absorver aquilo que está sendo mostrado, porque você precisa estar predisposto a aprender, né? Você tem que estar em um ambiente de silêncio, com seu material de estudo, né? Fazendo anotações sobre as suas dúvidas, o que você não entendeu, pedindo o apoio do professor, tá certo? Eu espero que vocês tenham conseguido se dedicar, né? Porque disso depende o êxito no aprendizado, tá bom? Então, vamos lá à nossa aula de hoje? Bem, nesse ciclo de aulas, nós temos voltado o nosso trabalho para os textos do campo jornalístico imediato, né? E hoje nós daremos continuidade ao estudo de uma reportagem, né? Mas antes da gente iniciar a leitura, né, vamos retomar algumas características do gênero reportagem, né? Nós já sabemos que é um gênero jornalístico e que dá ao autor um tratamento mais aprofundado do assunto, diferente da notícia, né? Na reportagem se dá voz a outras pessoas, instituições, especialistas, né, que reconstroem as circunstâncias e as causas e explicam as consequências do assunto abordado. Os elementos marcantes, como tempo, citação de falas, né, construção de personagem, podem variar conforme o público, o veículo e o tema abordado, certo? Bem, o tema da nossa reportagem vocês encontram na página 62 do livro de vocês, voluntárias brasileiras dão assistência a refugiados em Roraima. Vocês sabem onde se localiza Roraima? E a Venezuela. Então, vamos contextualizar. Vamos lá, nós temos aqui o mapa da América do Sul, né? Aqui nós temos o nosso país, o Brasil, Sergipe, aqui esse estado minúsculo, né, mas tão amado, Sergipe. E aqui nós temos o estado de Roraima, tá vendo? Do outro lado, aqui nós temos a Venezuela, né, que é um país, certo? A capital de Roraima é Boa Vista, né? E essa cidade aqui, Pacaraima, é a cidade que faz fronteira com a Venezuela, certo? Então, são os limites entre o Brasil e a Venezuela. Então, é nesse município aqui que os venezuelanos, eles entram no Brasil à procura de abrigo, né? Como o estado que eles têm acesso, o primeiro estado que eles têm acesso é Roraima, a incidência lá tem sido maior, certo? Depois eles conseguem migrar, né, para outro. Bem, agora que já sabemos, né, onde se localiza, né, a Venezuela e Roraima, vamos agora para a nossa reportagem. Essa reportagem, né, que também traz um tema que nós já discutimos, né, em outros textos, que é sobre os refugiados, né, ela se insere na discussão de um tema contemporâneo que é a educação em direitos humanos, né, porque ela informa sobre o atendimento de voluntários a refugiados, nesse caso venezuelanos, né. Você sabe alguma coisa sobre a Venezuela?
e sobre os problemas de seus habitantes e sobre o trabalho voluntário. Nós sabemos que o trabalho voluntário não gera ganhos financeiros, né, mas algo muito importante, que é a satisfação de ajudar o outro, né? Mas todas as pessoas, elas podem ser voluntárias? O que é preciso para ser voluntário? Quais as formas de voluntariado? Existe idade mínima para ser voluntário? Quais ações voluntárias acontecem aí na sua localidade? Você sabe dizer? Nós temos conhecimento, né? Nós sabemos que as notícias, né, de cunho negativo, elas se disseminam rapidamente, né? Mas e as ações positivas? Elas são divulgadas, né? Qual a importância de divulgar esse tipo de trabalho? As boas ações, elas precisam ser conhecidas e reconhecidas também, não é? Então, que a gente possa divulgar também coisas boas e positivas, tá certo? Bem, antes de iniciar a leitura, né, eu gostaria de fazer um breve resumo sobre a crise na Venezuela, né, os motivos que levaram os refugiados a deixarem o país de origem. A crise ela não começou agora, né, ela já se arrasta por vários anos e dados mostram que os venezuelanos, eles têm passado até fome, né? A inflação lá aumentou muito, né? Os preços de alimentos, roupas, mantimentos, subiu exageradamente, né? Fazendo com que as pessoas elas não consigam se manter, né? A falta de remédios também é alta. E, além de tudo, a violência durante a noite aumentou exageradamente, né? E a criminalidade se tornou uma das maiores do mundo, certo? O país, né? E as crises recentes que a Venezuela passou agravaram a situação da pobreza e da miséria em grande parte da população, né? Levando milhares de venezuelanos a emigrar espontaneamente ou pedir asilo, né, a países vizinhos, né, sendo reconhecidos por isso como refugiados, né? E um desses países é o Brasil, certo? Uma informação importante é que o estado de Roraima, ele não está ligado, né, ao Sistema Nacional Elétrico Brasileiro. Ele é abastecido pela produção elétrica da Venezuela, né? E convive com apagões que têm se tornado frequentes, né, conforme os conflitos lá se tornam maiores, né? Em fevereiro do ano 2019, o então presidente Maduro fechou a fronteira com o Brasil, né? O que aumentou a crise na Venezuela, certo? E ainda mais aumentou o número de refugiados, certo? Que implicações, né, vocês consideram, né, que esses números, esses dados trouxeram para a cidade de Boa Vista e para o estado de Roraima? O que o governo brasileiro deve fazer para ajudar os venezuelanos? O que é que vocês acham? Isso aí é uma opinião pessoal, certo? Vamos lá. Antes de iniciar a leitura, eu gostaria que vocês observassem os elementos que a compõem, certo? Título, subtítulo, lead, imagem, legenda, porque todos esses elementos são importantes para a compreensão do texto, certo? Nós temos o título Voluntárias Brasileiras dão assistência a refugiados venezuelanos em Roraima, texto publicado em 9 de 3 de 2018. Na cidade de Boa Vista, capital do estado de Roraima, que abriga milhares de venezuelanos forçados a deixar seu país em busca de proteção, duas brasileiras decidiram fazer a diferença na vida de quem está vivendo em condições de extrema vulnerabilidade. Basta observar a movimentação na Praça Simão Bolivar, onde centenas de pessoas estão acampadas e recebem alimentos e doações arrecadadas por elas. O relato é da Agência da ONU para Refugiados, aqui no.
Aí nós temos a imagem, né, representando o trabalho do voluntariado, e a legenda. Em Boa Vista, Ana Lucila e outras voluntárias entregam marmitas para mulheres venezuelanas em situações de vulnerabilidade. Certo? Nós temos o título, o subtítulo, né, a imagem acompanhada da legenda, e agora nós daremos início à leitura. Na cidade de Boa Vista, capital do estado de Roraima, que abriga milhares de venezuelanos forçados a deixar seu país em busca de proteção, duas brasileiras decidiram fazer a diferença na vida de quem está vivendo em condições de extrema vulnerabilidade. Basta observar a movimentação na Praça Simão Bolivar, onde centenas de pessoas estão acampadas e recebem alimentos e doações arrecadados por elas. Vocês observaram que, com exceção da última frase, dessa última frase aqui, né, o primeiro parágrafo da reportagem repete o mesmo texto do subtítulo? Qual a intenção do autor usar esse recurso? Provavelmente, né, o autor do texto usou esse recurso para dar ainda mais destaque às informações contidas nesse trecho, né? A gente sabe que o primeiro parágrafo do texto é chamado de lead, né? Que concentra as informações, as principais informações que serão desenvolvidas na reportagem. Como nós observamos que o subtítulo foi um subtítulo um pouco longo, né? E que trouxe esse apanhado geral, né? Então, o autor ele resolveu iniciar o texto com essas informações também, para reforçar ainda mais a temática, né? A advogada Ana Luciola Franco, de 56 anos, e a médica Eugênia Moura, de 60, vivem na cidade e realizam trabalhos sociais desde que eram adolescentes. Já ajudaram indígenas, haitianos e outras populações vulneráveis que passaram pela capital de Roraima. Quando começou a aumentar o fluxo de venezuelanos no estado, no final de 2015, elas decidiram que era hora de voltar sua solidariedade para essas pessoas. Iniciaram o movimento SOS Hermanas. Atualmente, as doações são entregues 2 ou 3 vezes por semana na Praça Simão Bolivar. O movimento tem recebido móveis, eletrodomésticos, roupas e alimentos que são distribuídos com a ajuda de outros voluntários àqueles que deixaram a Venezuela para recomeçar a vida no Brasil. A iniciativa atua em outras frentes, inclusive laboral, para promover a integração dessas pessoas. As duas amigas formaram uma rede composta por profissionais de diversas áreas, que articulam essa inserção. Um dos nossos principais propósitos é ajudá-los a se inserir no mercado de trabalho, diz Ana Lucila, destacando que a maioria dos venezuelanos é qualificada profissionalmente e tem muito potencial para contribuir com a economia local. Em breve, Ana Lucila e Eugênia inaugurarão um abrigo para cerca de 40 pessoas em um edifício na zona central do Boa Vista. O abrigo tem cerca de 900 metros quadrados e foi estruturado para receber famílias com crianças, sendo mantido por meio de doações. Segundo Bertrand Blank, oficial das emergências do Acnur, as conexões estabelecidas entre a sociedade civil, o setor privado e a resposta humanitária são fundamentais para assegurar uma rápida e eficiente integração urbana local de refugiados em Boa Vista. Essa importante iniciativa oferece alimentos para 500 refugiados por dia, acolhe em sua casa famílias vulneráveis e coloca à disposição abrigos adicionais, permitindo ao Acnur e aos seus parceiros mitigar condições extremamente difíceis de muitas famílias e crianças. Entretanto, esses atos de solidariedade nem sempre são bem recebidos pela comunidade local. A advogada afirma que já testemunhou inúmeras cenas de intolerância em relação aos venezuelanos e que ela e os voluntários também são hostilizados e agredidos verbalmente. Mesmo assim, apesar das hostilidades, ela e sua equipe seguem firmes no propósito humanitário. Ela afirma que o impacto positivo da assistência oferecida ainda é predominante e pode ser percebido diariamente. Segundo Ana Lucila, quando as pessoas vencem a resistência inicial e se permitem ter contato com a causa, acabam modificando suas perspectivas. Toda ação solidária, de uma forma ou de outra, sensibiliza quem está do lado, afirma, deixando clara a real dimensão da solidariedade que pode fazer a diferença na vida de cada vez mais pessoas. A matéria foi publicada na ONU Brasil em 9 de março de 2018, certo?
Bem, vocês consideraram, né, que essa fotografia que foi utilizada, né, na abertura da reportagem, ela foi adequada ao tema? E qual é a função dela no texto? Então, a gente pode considerar que a imagem é, sim, adequada, porque ela representa a ação, né, sendo realmente efetivada, né? Qual é a função desse texto, da reportagem? Essa temática, ela é social, é política, é econômica? Qual desses campos ela se insere? É uma temática de cunho social, né? E a função do texto é informar, certo? Bem, quem foi que produziu essa reportagem? Nós temos conhecimento? Sim, temos. A agência da ONU, né? Aqui no final da reportagem, a gente tem a fonte, né? Onde ela foi veiculada? No site das Nações Unidas, né? E qual é o contexto, né, dessa reportagem? A qual contexto ela se refere, né? Ao ano de 2018, né, no qual aumentou o índice de refugiados vindos da Venezuela para o Brasil. Além do texto, né, quais elementos você observou na construção da reportagem? Nós tivemos aí a utilização de fotos, né, e dados, além também das falas dos entrevistados, né? Em que esses elementos contribuíram para a construção do significado do texto? Eles serviram para facilitar o entendimento, né? E a linguagem empregada, né? Quais observações nós poderíamos fazer? É uma linguagem que se aproxima da linguagem cotidiana. Você conhece todas as palavras e expressões utilizadas na construção do texto? Bem, a linguagem ela é formal, né? É uma linguagem clara e objetiva, né? Provavelmente existam algumas palavras que você não conhece, mas de um modo geral você consegue entender, né? Todas as palavras e expressões utilizadas na construção do texto. As que você não conhece, você consegue inferir pelo contexto, né? Bem, para terminar, né, eu vou lançar aqui uma provocação para vocês. Imagine que você e seus colegas fazem parte de uma ONG, né, que é uma organização não governamental, do município de vocês, da localidade de vocês, e vocês irão receber um grupo de famílias venezuelanas. A função de vocês é discutir a melhor forma de ampará-los e acolhê-los, considerando as necessidades e as demandas dessas pessoas. Como a comunidade pode auxiliá-los? Quais ações essa ONG pode realizar para acolher e facilitar o processo de inclusão legal, cultural, social e econômica, né? E, para finalizar, vocês vão redigir uma carta à prefeitura municipal e apresentar sugestões e propostas criadas pela sua organização, certo? Essa é uma atividade extra, né? Vocês se sintam à vontade para realizar, tá bom? Chegamos ao final da nossa aula, né? Espero que vocês tenham conseguido entender todo o contexto, né, em que foi produzida e também entender como se dá o processo de voluntariado, tá bom? Fiquem em paz e até a próxima.